A gente sabia muito, então a Radian sabia muito sobre como funcionava lá fora, só que as coisas eram meio novas aqui no Brasil. Então os bancos não estavam acostumados com FAP, com a especificação de API, construir compartilhado isso daí. Então acho que o desafio era como pegar esse conhecimento que estava na Radian e trazer para o Brasil. Quando lançou a regulação do Open Banking no UK, o foco era quebrar a competitividade. Uma frase que era citada até na época era: é mais fácil você trocar de esposa do que trocar de conta bancária. Na Índia, para fazer o fluxo de consentimento, você não precisa ir no provedor do banco para fazer o consentimento. Você vai e autoriza através da plataforma. Você sempre usa o mesmo mecanismo de autorização. E na Argentina, ninguém tem histórico de crédito. Então não existe um Serasa ali para mostrar que você é um bom pagador. Como a inflação é muito alta, as pessoas não conseguiam pegar crédito. Na Austrália, as pessoas não sabem, ou pouca gente sabe o que é Open Banking comparado ao Brasil. O Open Finance brasileiro é referência no mundo. Muita gente vem aprender o que a gente está fazendo. Só que hoje o papo vai ser diferente. A gente vai falar com o pessoal que está construindo o Open Finance ao redor do mundo, em outros países. Além aqui, obviamente, da presença no Brasil. Mas a gente vai entender como é que está sendo esse desafio em outros países, em outros continentes. O que outros países estão aprendendo com o Brasil. O que o Brasil está fazendo de interessante. Então tem uma visão bem diferente para vocês que gostam de acompanhar esse desenvolvimento do Open Finance aqui em território nacional e estão curiosos para saber também o que acontece ao redor do mundo. Eu sou Gabriel Pereira, aqui da Let's Money, e o nosso podcast ele traz essas histórias de bastidores da indústria financeira. E para a gente seguir nesse papo de hoje, eu tô com o Eric Domingues, ele que é General Manager Brasil da Radian. É um prazer te receber aqui, Eric. O prazer é todo meu, Gabriel. Já venho acompanhando bastante seu trabalho há muito tempo aqui no começo Open Finance, agora tudo, né? Tudo envolvendo finanças, cripto, etc. Tanto agora o Let's Money e vamos aí. Boa. A gente já chegou ali a gravar um depoimento rápido quando a gente estava no Fintech Américas. Inclusive eu quero ver se eu consigo ir na próxima edição ali, que foi bom demais. As 2 vezes que eu fui. Evento em Miami, assim... não tem como ser ruim, exato, né? Inclusive, nesse friozinho de São Paulo, tá me dando uma saudade enorme desse período. Mas, cara, eu queria, assim, começar do começo, porque eu gosto dessa visão de construção de Open Finance ao redor do mundo. Mas antes da gente falar disso, é legal de contar um pouco da Radian, do seu papel. Então, eu queria que você contasse um pouquinho... Porque, assim, a gente constrói Open Finance a muitas mãos. E tem vários locais onde você entra para fazer isso. Então, eu queria que você contasse um pouco da Radian e o papel de vocês para a gente começar a conversa daí. Legal. Pensando na Radian, né? A Radian nasceu lá no UK, logo no início daquela implementação do Open Banking do UK. E o que a gente viu isso em 2017, 2018, quando o Open Banking UK estava começando a pegar uma forma, era... esse produto ou isso que a gente estruturou para o UK poderia ser usado em outros países. E foi com essa mentalidade que os fundadores, o Ralph e o Barry, eles falaram, vamos entrar em contato com outros reguladores e vamos ver se eles não querem fazer a mesma coisa que o UK fez. E um desses países foi o Brasil, então através do Banco Central do Brasil. Lá em 2019 eles tiveram já umas conversas iniciais e a gente tentou explicar por que fazia sentido não reinventar a roda. E foi uma coisa que eu acho que o Banco Central fez muito no começo, né? E dessa conversa inicial, a gente acabou conseguindo, acho que 2 projetos aqui. O primeiro foi o do diretório, que começou em 2021. E depois a parte de teste e certificação, que é para garantir que os bancos estão funcionando em produção, lá para o final de 2021. E aí depois veio o Open Insurance, teve todo esse resto. Mas do meu lado, eu entrei na Radian. Eu entrei, na real, no Open Finance antes da Radian, né? Então, eu era da estrutura... Da primeira equipe, não era nem de Chicago, era da Middle, que fazia a estrutura do Open Finance. Trabalhei no GT Especificações, junto com a GIS, para definir as primeiras APIs. Trabalhei no orçamento inicial e tudo. E eu acho que, como era uma consultoria, o que eles iam fazer? Eles me trocaram de projeto, na real. Então, eu fiquei 6 meses no Open Finance. Chegou o sócio da consultoria e falou comigo, Eric... tá na hora de trocar de projeto. Falei, mas eu gosto daqui. O que é o normal que acontece em consultoria, né? Aí falou, tá na hora de trocar de projeto. Falei, mas eu gosto desse projeto. O CJ, que era o chefe lá da Miro na época, falou, não, ele falou que eu vou ficar aqui. Falei, não, mas você é nosso expert de portos.
E aí vai lá, Caraca. eu saí do Open Finance pra fazer um projeto de portos no Rio Grande do Sul. Aí eu falei, fiquei um mês ali fazendo aquilo ali, meio de mau gosto. Eu falei, E aí o pessoal do Open Finance me ligava, falava assim, Eric, quando é que você volta? Aí eu falei, não sei se eu volto, né? Não é assim que funciona o jogo. Até que o Ralph também ele me ligou e falou assim, cara, tá bagunçado aqui, porque eu organizava o jogo entre Open Finance e a Radiant. Eu falei, talvez eu nunca volte. Eu falei, cara, se você não vai voltar, vem pra cá. Vem pra cá, por que não? E foi isso que eu já entrei na Radiant. Então eu fui o primeiro funcionário do Brasil na Radiant. E meu objetivo inicial era simples, era organizar, simples mas complexo, né? Organizar a estrutura, a interação entre Radiant e a estrutura do Open Finance. E isso em 21, 22? Isso foi em 2020. Legal. Não, 2021, né? Que foi as primeiras APIs saíram. Legal. 2021. E, cara, como é que era esse contato nessa época, esse meio de campo, né? Entre Radiant e o Open Finance no geral, como é que... Imagino que hoje deve ter mudado bastante, mas como é que era nesse início? No começo era difícil, eu acho que não só a barreira técnica, que eu acho que a gente sabia muito, então a Radiant sabia muito sobre como funcionava lá fora, só que as coisas eram meio novas aqui no Brasil. Então, os bancos não estavam acostumados com FAP, com a especificação de API, construir compartilhado isso daí. Então, acho que o desafio era como pegar esse conhecimento que estava na Radiant e trazer para o Brasil. Meu talento inicial era simplesmente falar inglês bem, que era pegar o que o Ralph, que sabia das especificações lá no UK, falava e trazer de uma forma mais suave pro Brasil. Mas você tá sendo humilde aí, porque também tem um lado... político ali importante de saber passar essa informação para os outros, de lidar com conflito ali, etc. E eu acho que tem um trabalho também de dar ritmo para as coisas, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o que você fala de dar ritmo e o trabalho político, ele vem muito do projeto da parte do motor de certificação, que eu já falo, mas nesse começo teve isso. Então, tipo, a Radiant, ela sempre entrou como neutro. Então, a gente sabe que tem várias complexidades ali na estrutura de governança do Open Finance, vários atores com diferentes vontades. E a gente queria falar, cara, como que faz para funcionar do lado técnico? Então, o que eu tenho que mandar no header da API ali para garantir que esse negócio está seguro? E então, isso é uma coisa que eu achava até legal de falar, de comparar. Você entrar no GT Segurança no começo e pedir uma opinião, ninguém falava nada, porque ninguém tem coragem de abrir a boca para falar uma coisa técnica errada. Se você entrasse no GTPRC e comentasse qualquer coisa, eram 20 minutos, pelo menos, de todos os advogados refletindo sua opinião. Então, o que é isso? Para assuntos mais abertos e negociais, é muito mais fácil você ter uma opinião. Para a parte de segurança, era muito difícil você construir alguma coisa. Então, a gente queria focar nessa parte que era mais difícil, antes de olhar para a parte mais, digamos assim, política. Eu acho que foi isso que fortaleceu muito a posição da Radiant aqui, que era... A gente é isento, a gente não quer vender nada para os bancos, nunca foi o objetivo nosso. O nosso foco é com a estrutura e garantir o sucesso da implementação do Open Finance. O que eu falei da parte do motor, né? Então, a gente começou a construir o motor de certificação e eu acho que é uma coisa importante. Então, hoje no Open Finance Brasil, para você subir sua API em produção, você precisa passar pelos testes que são desenvolvidos pela Radiant. Isso desde 2021, no final de 2021. E é um trabalho importante, mas é um trabalho maldoso. Por quê? Porque o banco odeia a gente. Não é que odeia, mas a gente chegava um dia antes do Go Live... Você é o gatekeeper dele ali. Se não passar por você... Assim, se ele tem alguém para ficar acomodado, vai ser ali com vocês. Exatamente. Chegava um dia antes do Go Live. Eu via meu nome adicionado em grupo... Radiant Banco do Brasil, Radiant e Nubank. Aí eu falava assim, não, por favor, Eric, assim, a gente tá com esse teste aqui, não tá funcionando, a gente precisa dessa correção. Eu falei, poxa. Um dia antes ali, banco desesperado, o gestor do cara que tá fazendo a implementação tá desesperado ali também. Então, ele ia atrás de como ele conseguia para fazer a entrega. E muitas vezes, tipo, depois dessa certificação, depois da implementação em produção, chegava esse mesmo banco que reclamou da gente e falava assim, não, mas... não tá funcionando em produção as coisas. Vocês não testaram direito. Eu falei, eu não tô nem deployando essa implementação. Né? A culpa agora é minha, porque eu não testei, porque, sei lá, você não testou direito. Então, acho que era ingrato por isso, porque tinha uma pressão para garantir que tava funcionando, depois que estava em produção, a gente ainda era culpado se tinha alguma coisa falhando. Eu acho que, assim, sendo novo para todo mundo, né, eu acho que foi levando um tempo até se azeitar, entender que o tempo que leva, o prazo que leva, até começarem
talvez a te adicionar em menos grupos aí para resolver as coisas. A estratégia não foi... Acho que adicionar em grupo ainda existe, mas a estratégia foi crescer a empresa. Então, hoje tem mais... Agora a gente tá com umas 25 pessoas no Brasil. Que maneiro. Então, não sou mais eu que sou adicionado nos grupos. A gente tem o Caio, o Christian, a Carla. Eles ainda sofrem um pouco essa adição em grupos, mas não tem jeito. Quando aperta muito e quando o cronograma do Banco Central não troca o cronograma, né? Tudo pode mudar. Uhum. O cronograma do Banco Central é a lei e todo mundo vai obedecer. Então aí acaba sofrendo essa pressão. É quase... Em alguns momentos eu acho que o cronograma ele foi muito... quase que educativo, né? Ele era meio utópico, assim, vamos chegar nessa data, a gente sabe que não tem o que fazer, mas eu não vou abrir mão, vamos ver o que vocês conseguem até lá e de lá a gente conversa, né? Em alguns momentos eu senti que era um pouco por esse lado. Foi assim. exatamente isso. Se você pegar 2021, na parte de iniciação de pagamento, não sei se você lembra, mas era assim, acho que outubro ali a gente tinha a fase 2, tinha que ter Go Live, e aí a fase 3 tinha que estar em Go Live, sei lá, em novembro. Sim. Só que as especificações não estavam finalizadas. Não, é isso que eu ia perguntar. Como é que, pra vocês olhar a parte técnica, se não tinha especificação? E eu lembro que nesse momento ainda tinha TED, boleto. Tinha. Então tinha até, assim, eu lembro de estar no Itaú, a gente precisava na época tentar antever o que seria a especificação, porque não teria tempo hábil se dela chegar e você desenvolver, né? Ela ia chegar muito em cima da hora. E a gente teve que desenhar, como é que deve ser a iniciação de boleto? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente foi obrigado a fazer esse exercício, porque vai que vem. O Banco Central, enquanto ele não abaixar a guarda, vai vir, né? Era difícil, assim. O cronograma, ele falava, novembro tem que estar pronto, iniciação de pagamento, e bancos em produção. Não estava pronta a especificação. Sem especificação, você não faz o teste, porque eu vou testar o quê? Uhum. E aí, a pergunta que sempre acontecia no Squad Sandbox, nos grupos, era os bancos perguntando, não, para quando que a gente tem que lançar as APIs aqui? Não, mês passado tem que lançar. Uhum. Falei, não, mas qual o prazo alcançável agora? Falei, o Banco Central falou que é mês passado, para todos os fins, é mês passado o prazo, então tá todo mundo atrasado. Esse é o prazo, já foi. Então era um papo meio de maluco, que todo mundo se olhava e falava assim, alguém vai falar que não é? Tá escrito ali, né? Então assim, eu estou... seguindo, mas a explicação tá pronta? Não tá pronto. Mas o prazo é novembro. Implementa até novembro sem explicação. Como? Justo. Então, os primeiros dias eram complexos, mas eu acho que, pegando o lado aqui do regulador, ele botou um cronograma desafiador no começo, mas ele também queria garantir que isso ia ser implementado. Então, puxando o lado internacional, né? Você tem México, por exemplo, que em 2018, quando eles iniciaram as discussões de Open Finance, e foi antes do Brasil até, eles tinham cronogramas muito amplos. Os bancos botaram muita pressão, o Banco Central falou assim, vamos fazer a implementação num prazo muito grande. Quando fica muito grande, ou muito pouco preciso... Já nem... Trocou a equipe. Por exemplo, lá em outros países, a gente não tem um Banco Central independente. Então, troca a equipe toda hora. Trocou a equipe, trocou prioridade. O que acontece? Cai em desuso da regulação do Open Finance, que nem foi implementado. Nada acontece. Então, Justo. O Banco Central pode ter sido agressivo no começo, mas foi uma fórmula que funcionou, né? Pra gente entrar aqui daqui a pouco nos outros países, que eu acho que é a nossa ideia aqui de abordar o que está acontecendo ao redor do mundo, em que momento que para você as coisas começam a ficar mais azeitadas, próximos do que talvez elas sejam hoje, e lá fora começa já a olhar como referência. Porque, vamos dizer assim, até aí, nesse momento, a gente está se espelhando lá fora, tentando melhorar, mas a gente ainda não é visto como referência, talvez a gente não fosse tão procurado. E que momento que você acha que isso virou e a gente passou a ser visto com outros olhos, assim? Eu acho que gira em 2023. 21 foi o ano do Go Live, mas aquele Go Live mais técnico. Soft Open ali e tal. 22 a gente teve aquele ano de adaptação dos bancos, onde eles pararam de pensar em Open Finance regulatório. Então tem que implementar mais APIs para vamos criar casos de uso, vamos trazer valor para o consumidor. E aí em 23 a gente conseguiu ver ali o consumidor sabendo o que era Open Finance. Eu gosto de pensar
Quando eu saía pra um date, eu saía pra encontrar uma pessoa, e eu falava que eu trabalhava com Open Finance. E 21, 22, ninguém sabia o que era. Eu falava, eu trabalho com... O que é Open Finance? Daí eu ia explicar... Porra, tadinho dele, velho. Trabalho com esse troço aí. O que é isso? O que é Open Finance? Você trabalha com Pix? Eu falei, trabalho com Pix. Isso, Ajuda a fazer Pix. É o primo do Pix, cara. Exato. Aí em 23 já mudou a dinâmica pra falar Open Finance. Eu vi aquele negocinho no aplicativo do Nubank. O Nubank pediu pra compartilhar dado. O Itaú pediu pra compartilhar dado. Aí mudou. Acho que 23 o consumidor percebeu. E aí a gente também conseguiu mostrar pro mundo, dá pra mostrar pro mundo que, assim, o que o Brasil fez melhorado em relação às influências externas. Legal, cara. E, bom, eu quero aproveitar, então, pra gente começar essa conversa aqui internacional, assim. Vamos começar pelo Reino Unido, assim, que eu acho que, bom, é da onde nasce a Radian, onde nasce o Open Bank, pelo menos... do jeito que a gente entende aqui, regulado, etc. Em que pé que isso está hoje? Porque, assim, eu lembro que eu acompanhava muito mais de perto e eu senti que foi esfriando, o VRP, eu fiquei com a sensação de que não chegava assim, a conclusão do modelo viável. E eu acompanho bastante gente no LinkedIn e eu vejo que rola, assim, pessoas que acreditam que deveria ir para um lado, para outro, mas eu já vi posts mais otimistas do que eu vejo hoje, assim. Mas eu queria entender um pouco dessa sua visão de como estão as coisas nesse berço aí de onde nasceu o Open. Legal. Acho que o pessoal desmotivou um pouco nos últimos anos porque não estava acontecendo nada grande ali. Acho que... Vamos pegar o começo lá do Open Banking no UK. Quando lançou a regulação do Open Banking no UK, o foco era quebrar a competitividade. Uma frase que era citada até na época era: é mais fácil você trocar de esposa do que trocar de conta bancária no UK. De tanta concentração bancária que você tinha naqueles bancos no começo. Cara, e é engraçado porque a solução de troca de conta, eu acho que ela... Não sei se ela acontece de forma separada do Open Finance, alguma coisa assim, mas eu sei que eles botam os números, né, de quantidade do switch account, quantidade de pessoas que usaram isso, etc. Obrigam os bancos a colocar na home ali o índice de NPS também, mas foi algumas coisas que eu vi e isso era até meio antigo, assim, né, quando começou a sair, né? Por isso, porque como a motivação era puramente competitiva, era tipo, você tinha o CMA9, que eram os 9 maiores bancos. Eu quero que esses 9 maiores bancos, que detêm, sei lá, 80% do mercado, eles permitam que outras instituições consigam pegar esses dados. Que era acho que até mais forte que a gente tinha aqui no Brasil. E foi feita a regulação pensando nisso, abertura de dados de Open Banking, mas é isso, fechou em Open Banking. Então, veio o BI, a estrutura, fez como isso deveria acontecer, botou um monte de dinheiro nessa estrutura, trouxe os bancos para dentro, forçou a implementação, parecido com o Brasil. Mas o BI, ele era financiado pelos próprios bancos. Exatamente. Né? Então, o BI é diferente do Brasil no sentido que ele era financiado pelos bancos, então o Brasil também é igual, só que ele não é controlado pelos bancos. Então, você tinha um trustee lá, que era apontado pelo Estado, e ele mandava. Então, a gente tinha, sei lá, o rei do Open Banking lá no UK, e o que o trustee falasse era verdade. O que é bom e é ruim. É bom porque dá independência, e aí você ignora a briga política. É ruim porque você não tem tanto input de mercado. Eu ouvi, de certa forma, também que a própria monitoria lá não era tão... Eu via reclamações de que não se monitorava tão de perto, assim, tinha um certo... permissividade ali com algumas coisas, sabe? Se eu falar assim de indicadores, indisponibilidade e tudo mais, que não tinha uma punição. De fato, no Brasil também não tem. Né? Mas, assim, de certa forma, o negócio tá indo, tá melhorando, tá entrando com algumas coisas aqui, mas o pessoal tem um certo... Eu acho que aqui no Brasil, talvez o pessoal tenha mais medo de ficar... fora do descumprimento do que lá, meio que naquela teoria das janelas quebradas, né? Tá todo mundo cumprindo, um só não tá, beleza. Agora, se tem 9 que não estão descumprindo, eu sou só mais um naquele bolo ali, né? E foi o primeiro também. E acho que isso que você falou é verdade. Você tinha no começo uma monitoria menor. Isso mudou com o J-Rock e as novas implementações. Mas só para confirmar, o J-Rock é a estrutura... O J-Rock
eu não sei se é uma estrutura ou uma série de medidas, mas um dos focos era garantir a monitoria dos participantes. Então, pensando o que a gente tenta fazer hoje com a PCM aqui, de controlar as métricas dos participantes, eles também queriam controlar mais de perto as métricas dos participantes. Mas eu volto naquela pergunta sua. No momento que o OBI conseguiu fechar no UK que os bancos estavam compartilhando dados e que estava dando para fazer essa migração bancária, acabou o sentido do OBI. Então, o que a gente faz agora? Não faz sentido. E aí, até que a própria estrutura do OBI começou a miguar. Tipo, você começou a tirar pessoas de implementação porque já está funcionando. A API lá, vamos versionar a API de cartão de crédito. Não precisa, porque está funcionando. Diferente aqui do Brasil, que toda semana tem uma API nova. Mas... E aí, o que aconteceu? Você teve que ter uma nova discussão na sociedade para conseguir botar mais escopo. Mas pensa você, banco. Eu fui obrigado a pagar por compartilhamento de dados. Querem botar que eu tenho que pagar agora para implementar VRP. Eu quero pagar que eu tenho que implementar outros casos de uso. Eu não quero pagar isso. Então, os bancos eles conseguiam legalmente falar: eu sou contra expandir o escopo do OBI, eu sou contra expandir o escopo do Open Banking. E aí, para fazer isso, você tem que ter muita discussão, política envolvida. E aí é mais difícil... Se é difícil implementar um servidor de autorização de Open Finance, é muito mais difícil você botar uma linha de legislação num país igual o UK da vida. Porque me parece que eles estão, entre aspas, aí, pagando um pecado pelo próprio sucesso, vamos dizer assim, e talvez de não ter tido ambição suficiente desde o começo, né? Porque se já tivesse combinado, o pessoal não ia ter como fugir agora, fácil, né? Muito mais fácil, exato. Tipo, o Banco Central do Brasil já deu aquela sinalização desde o começo, na própria consulta pública, que vai incluir mais coisa. Que vai ter coisa, vai entrar coisa e vai entrar coisa. Porque o foco não era só diminuir competitividade, era realmente permitir compartilhamento de dados para a população e outros casos de uso também. Acho que modernizar aí o mercado financeiro brasileiro. A parte de crédito, por exemplo, que a gente está atacando mais agora. Assim, pessoal, a gente quer... Eu lembro até hoje, os exemplos do marketplace de crédito. Isso é velho. E em algum momento vai chegar esse... Porque, lembra? Eu falava, tem que ter o marketplace de crédito, porque a gente quer aumentar essa possibilidade e tal. E eu acho que a portabilidade que a gente está falando agora, ela assim, eu não consigo aquele marketplace agora, mas isso aqui já vai dar um gás, já é o primeiro passo. O EPOC é mais complicado? Beleza, eu vou deixar ele separado aqui, mas vamos fazer esse case aqui que já tem o MVP que o Banco do Brasil fez, por exemplo, e deu certo pra caramba. Sim, perfeito, né? Perfeito. O próprio caminho de proposta de crédito, 2020, 2021, a gente já estava definindo como é que ia ser configurado no diretório para receber esse escopo. Aí, desde 2021, a gente perguntou, mas e esse... E aí, da onde vai tirar isso, né? Não tem lugar nenhum do mundo. Não fizemos nem iniciação de pagamento para boleto, ainda vamos fazer... Na época era-se pensado nisso, né? Vamos fazer encaminhamento de proposta de crédito. Então, tava lá, mas aí o Banco Central é esperto também, né? Ele sabe que é um tema polêmico, então vamos pegar pequenas vitórias primeiro. Então... Mas eu acho curioso, assim, no Reino Unido agora, que um diferencial deles pra gente aqui é o quanto que eles estão tendo de êxito na própria PJ, né? É algo que a gente ainda não conseguiu aqui, né? Não. A jornada ela nasceu PF-PJ como se fosse igual aqui dentro do Brasil. Só que a dor da jornada PJ, ela pode até não ser no fluxo técnico de API. A API é igual lá no fundo. Só que a implementação na parte de autorização é difícil. Então, eu acho que um dos pontos que a estrutura quer trabalhar agora, e está trabalhando no caso, é como fazer PJ funcionar. Como é que eu consigo pegar uma conta que tem 3 autorizações distintas para grudar isso, para fazer essas 3 pessoas autorizarem para o dado ser compartilhado? Isso é fácil pensar no modo manual, né? O diretor fez uma procuração aqui. E no Open Finance, como é que faz? Então, acho que quando a gente pensou na jornada de UX do Open Finance, quando a gente pensou nas especificações, a gente acreditou que seria muito parecido com o PF. Eu fui até inocente de acreditar que o PF seria muito parecido com o PJ, mas essa dificuldade, que nem tem como testar, porque é fluxo de UX, ou testar automaticamente, se mostrou um desafio. Mas assim, é difícil, né? Você voltar para um banco e falar tem que fazer tudo bem feito desde o começo é difícil. E eventualmente a gente vai chegar lá com o PJ funcionando. Hoje você acha que tem outros pontos que a gente pode olhar para o Reino Unido ainda como benchmark ou coisas para a gente olhar para cá? Eu gosto muito da comunicação com a população, porque quando eu entro no site lá da OBI, ela agora, enfim, não sei como é que tá, mas
tem umas lojinhas de aplicativo, assim, a loja vai explicando, olha, ó, tem isso daqui, olha o case da fulana que conseguiu, não sei o quê. Então, assim, existe uma certa preocupação em contar para o consumidor, mesmo num país onde Open Banking deveria fazer mais sentido, né? Já que a língua materna deles é inglesa. Eu acho que funciona mais pra gente do que pra eles. Open Banking, porque o cara Open Banking talvez seja mais estranho lá, né? Pensando bem. Porque fala, cara, abrir no banco, mas que raio, que é isso daqui, né? Você acha que tem, enfim, outros pontos que a gente pode pegar aí como referência ainda? Só falando do ponto do Open Banking, nos países latinos eles chamam de banca aberta. E pra gente é até estranho se pensar, banco aberto. A loja o banco tá aberto, vou lá no banco então, Exato, tá aberto, já foi. Mas, pegando o seu ponto do que a gente que a gente tem de jornada, o que a gente consegue pegar no UK, né? Uma coisa que eles fazem bem hoje, tem 2 pontos, acho que ponto técnico de monitoramento e outro ponto dessa comunicação com o consumidor. Parte técnica, o índice de sucesso do UK é mais alto que o nosso, nas APIs. Então eles conseguem, então, não sei se foi um monitoramento ou foi um trabalho mais perto dos participantes. Lá tem um webhook? Mas eu não sei dizer, eu não sei dizer se tem webhook agora. Eu acredito que eles têm sim notificação, mas não sei se é por webhook. Mas o ponto é, as APIs falham menos. Então, os indicadores de APIs lá são melhores que os nossos. Então, é um aprendizado. E o outro ponto de comunicação com o consumidor. Acho que a estrutura do Open Finance no início, ela não tinha um foco voltado para o consumidor. A premissa era, a estrutura do Open Finance faz o mínimo necessário para a implementação dos bancos, ou o necessário para a implementação dos bancos. O banco tem que falar direto com o consumidor. Não tinha área que... Tinha um GT Comunicação, mas GT Comunicação é estrutura, bancos. E relatório. Era muito, estou prestando conta para o stakeholder. Exatamente. Né? O stakeholder, na verdade, eu falo assim, pros bancos, praticamente. Era quase, essa era a minha impressão, assim. Exatamente. E era isso, porque o GT é o banco. Então, o banco está prestando conta pros próprios bancos. No UK é diferente. Como a gente tinha esse OBI que era independente, o Trustee falou, vamos setar áreas de comunicação com o consumidor. Então, tinha verba para isso. E ecosystem development, que eles falavam. Então, o UK queria vender ou tentar ajudar outros países a implementar o Open Banking, que é uma coisa que a gente não faz hoje no Brasil. Então, acho que agora, com a nova gestão, com a Ana Carla, ela tá tendo essa comunicação com outros reguladores. Mas, antigamente, não tinha essa comunicação. Brasil vai ensinar para falar com a Argentina sobre como faz isso. Não é o foco. Uhum. O foco é implementar aqui dentro. Então... Esse de comunicação externa, o UK fez bem, e a parte também de alianças estratégicas entre ecossistemas. No fundo, quem faz isso hoje no Brasil é o Banco Central. Ou quem fazia era o Banco Central, que tinha mais independência. Sim. Bom, vamos lá. A gente tem uma série aqui, vocês estão em vários lugares ao redor do mundo. Quais que você... Bom, eu vou pelo outro que na minha cabeça está quente aqui, depois você me diz se eu tô indo na ordem de temperatura aqui. A gente muda, a gente esquenta. Mas fria. Que é um que a gente não fala muito, que é lá dos Emirados Árabes. Legal. Né? Porque eu não sei em que pé tá, mas a estrutura, pelo que eu comecei a ver aqui, ela é diferente pra caramba, né? Ela é centralizada, eles já aprenderam alguma coisa com o Brasil também. O que você pode comentar desse desenvolvimento de Open Finance ali na região? Legal. Eles aprenderam sim, começando essa pergunta. Então, a premissa do UAE, dos Emirados Árabes, foi vamos reutilizar o que está acontecendo. Tanto que, quando a Ray chegou, a gente falou o que foi feito no Brasil, o que foi feito no UK, vamos construir em cima. E a gente teve muita liberdade lá dentro, não só a gente, mas todo mundo que está participando da estrutura, teve muita liberdade para setar isso. O que eu diria que é uma diferença muito grande do UAE e para o Brasil? Vou dar um exemplo para você prático. A gente estava tendo uma reunião com um líder lá do Banco Central, e a gente falou assim, mas o que acontece se alguém, por exemplo, exercer um papel dentro do diretório, ou seja, um TPP, uma fintech, exercer uma coisa que ela não deveria fazer? Eu falei assim, cara, o Sheik falando, cara, se alguém fizer alguma coisa que não pode aqui, vai direto pra prisão. Eu mando preso. Então assim... Já ajuda muita coisa, né? Exato. A gente falou assim, todo mundo quietinho na sala, assim, tudo bem, vai preso. Okay? Não fazer... Não... Já revisa todos os materiais, já vê tudo certinho. Exatamente. Porque aqui no Brasil, você tem, não só, eu diria, uma flexibilidade, mas assim, as coisas são mais conversáveis. Eu acho que você tem mais
um alinhamento entre partes antes de sair. O Banco Central não sai publicando regulação porque ele quer. Ele vai sentir um pouco o mercado, ele vai ver o que ele vai fazer. No UAE, quem manda é o Sheik. O Banco Central, ele não só ele manda, como ele tem um dinheiro para fazer. Legal. Então ele botou um modelo lá onde ele toma as decisões centrais de implementação, ele financia no início a implementação e ele consegue, de certa forma, começar mais rápido que o Brasil. E aí eles criam uma entidade centralizada para fazer essa operação que, por exemplo, quando eu penso na Índia, lá no stack deles lá, o UPI também tem uma entidade centralizada. Que é como que chama? Nebras. E, se eu não me engano, Nebras é uma palavra árabe, eu acho que significa convento, ou rápido como um vento. Eles foram criativos nisso aqui. Legal, então você tem legal. dois tipos. Você tem o Open Finance lá, chama Altarec, e aí Nebras é a estrutura de implementação. Boa. Um papo que eu tiver com alguém, eu vou chegar com isso aí e falar, tô voando, irmão. Tô voando, tô por dentro. Já solta as palavras aí, hein, cara. Salam aleikum, Altarec. Vambora. Tamo junto. Já ganha os caras com 2 minutos de conversa. Mas assim, qual que é o papel dessa entidade? O que ela é diferente? Como é que isso é diferente do Brasil, assim? A entidade ela é mais parecida com o BI nesse caso, então ela é puramente independente, ela reporta só para o Banco Central. Então, assim, eles não precisam ter, igual a gente aqui, agora uma estrutura definitiva. Já nasceu Já nasceu definitiva. Já nasceu definitiva e já nasceu com a equipe de implementação. Então, eles contrataram já fornecedores para fazer as especificações das APIs. Mas, por exemplo, ela, do ponto de vista técnico, os dados passam por ela... Não, mesma coisa do... Ah, tá. A premissa de estrutura é a mesma, tem uma diferença de implementação. Acho que, pegando... Governança, né? Governança é uma estrutura definida pelo Banco Central. O Banco Central manda em todo mundo lá dentro, paga o salário de todo mundo lá dentro. E eles tomam as decisões que eles quiserem. Tem input do mercado, mas assim, não tem GT, não tem nada. Ele toma a decisão que ele quiser dentro do que o Sheik definiu. Exato. Beleza. Senão, vai preso. Justo. Eu acho que é um bom... Dá pra seguir. Exato. Eu acho que, pensa aqui no Brasil, se... não publicou a API Go Live. Diretor do Bradesco, diretor do Itaú, tá não vai ter cadeia pra todo mundo, cara. Não vamos, até a gente aqui, ó, tinha que sair episódio tal dia, não saiu. Valeu, vambora. Exato. Fechou, cara. Um pouco mais duro a dinâmica lá. Um pouco mais, justo. Mas, cara, não, mas assim... Eu tava achando que era centralizado também a parte dos dados, né? Então, isso mantém... Parcialmente. Então, o que acontece? Acho que o fluxo é igual, é parecido com o do Brasil, pensando em padrões. Só que eles falaram... A premissa que eles fizeram foi... No Brasil, por exemplo, você é uma instituição financeira. Quem que você vai usar para implementar seu Open Finance? Tem pessoal que vai usar o Iniciador, tem pessoal que vai fazer a Finance Stack, tem pessoal que vai usar a Sensidia. Ou você pode fazer in-house. O que eles fizeram lá foi... A gente vai pegar um fornecedor fixo e esse fornecedor, ele tá à sua disposição para fazer essa implementação. Mas ele faz pra todos. Ele faz pra todos. Porque se ele fizer errado... vai pra cadeia. Justo. Já prende uma pessoa só, não precisa aprender. Tem que implementar presencial, né? Exato. Não pode ser remoto, não. Mas é esse ponto. Então, é o mesmo implementador pra todo mundo. E como você tem o mesmo implementador, é muito mais fácil você pegar dados estruturados. Tipo, quantos consentimentos foram feitos? Esse implementador já manda pra todos os bancos. Legal. Tem uma margem, eu acho, lá, de você conseguir usar a sua própria implementação, mas... Eu acho que é burocrático demais e não tem porquê. Você já tá fazendo... Não é uma diferença... É padrão pra todo mundo, É padrão pra todo mundo. E aí você culpa... De certa forma, você pode culpar o fornecedor se não tá andando. Então, se você fizer do seu lado, você... É quase um seguro, né? É quase um seguro. Se der errado, é o oficial, né? O oficial não tem... Aí, beleza. Vocês que me indicaram o oficial, né? Segui por ele e não rolou. Algum dos países que vocês olham tem centralização dos dados? Ou... Eu acho que o mais próximo seria esse daí do UAE. Que é centralizado, se você for olhar aqui, enfim, todo mundo tá passando por essa implementação, mas acho que seria a mesma coisa de pensar que, cara, pegar um fornecedor qualquer, a Sensidia implementou para todo mundo no Brasil. Se ele implementasse, tá passando pela Sensidia? Tá. Mas assim, porque ele é o servidor de autorização. Mas ela não vira um grande centro, um banco de dados. Não, exato. Então, e tem a separação entre implementações. Então, o dado da DIB é separado do dado do AB, alguma coisa. Outro banco do UAE. Então... Agora, em que pé que tá a implementação lá? Tá rodando? Já tem usuário? Dá para falar de número, tipo...
o que a gente comentava de Reino Unido, assim, ou não? Começo tá muito novo ainda, então a gente teve o Go Live lá. Ele tá tipo 2021? Tá aqui. 2022, começo de 22 aqui, Tá. vamos dizer assim. Então, teve o Go Live lá para dar... Eles iniciaram com os 2 escopos também. Então, com Banking Data, que são dados de conta, e lançaram também a parte de pagamentos instantâneos, então pagamento único. Esses 2 escopos estão live. E nasceu já com JSR, que eu odeio esse nome. Eles têm um VRP. Eu não... É que é foda. Pô, JSR, irmão. A gente às vezes por inglês ainda. É o nome então... de bonde do colégio. É o bonde da JSR. Cara, não entra na minha cabeça isso, cara. Quando a gente vai falar dentro de casa, a gente fala NRJ com os livros. No Redirect Journey. Pra piorar, dá pra ser pior ainda. Dá pra ser pior. Justo. Não tem ainda hoje nos produtos deles. Então, eles nasceram com iniciação simples e VRP, mas eles não botaram essas outras inovações. O que eles têm de diferente é que lá o Banco Central manda em não só finanças, banking, mas também seguros. Então, já foi incorporado insurance lá dentro. Então, as APIs já estão lá. Legal. E a gente está fazendo onboarding já das instituições de insurance. E a parte de exchange também entrou. Então... Pô, maneiro, cara. Então, o que vai acontecer? Acho que vai ir mais rápido... A aposta do UAE, né? Ele vai começar mais rápido em relação a escopos iniciais. Tem menos instituição também, tá mais fácil. E... Cara, um potencial pra ser um dos primeiros Open Datas aí. Exatamente. Porque, como é que vai fazer... O cara vai mandar, meu irmão, não tem... Vai fazer. Pô, é genial, nunca tinha pensado por esse lado, cara. Vai ser um primeiro case aí... E naturalmente eles não sei se faz sentido, eles podem de repente na região se conectar com outros países também. Eu não sei o quanto que isso pode ser quando a gente fala de... Porque eu penso no caso do UPI. Uhum. Putz, eles têm muito contato com, sei lá, com Singapura, e aí fizeram um jeito de mandar UPI para outro país, e fizeram, acho que se não me engano, com a França também. Fico pensando se localmente também pode fazer sentido alguma coisa assim, sabe? Legal. Eu acho que eventualmente vai. Hoje o Emirados Árabes é o país mais avançado lá da região. Só que você vê movimentações dos primos deles lá. Então você tem a Arábia Saudita que tá falando assim, eu também quero. Oman, eu também quero. É clássico, né? Se você tem um país na região que tá fazendo bonito, o próprio sheik do outro país, nesse caso, vai falar, cara, por que a gente não pode ter a mesma coisa? Mesma coisa que a gente vê aqui no Brasil. O Brasil fez bem, todos os países da América Latina começam a falar assim, o Brasil tá fazendo, por que a gente não tá fazendo? Então, sim, eu acho que a gente conversou já com a Arábia Saudita, já conversou com Oman, já conversou com o Bahrein também. Todos eles falaram que querem alguma coisa. E como é que é esse papo? O pessoal chega e fala, pô, nós estamos perdidos aqui, a gente quer fazer, por onde começa... Quem que procura? Eu fico curioso com essa conversa, assim, de como que é, sabe? Legal. Mas é exatamente isso. O regulador chega... Normalmente o regulador, ele chega... O regulador é uma associação. Eles chegam e falam... Eles chegam pra gente e falam assim, a gente tá querendo implementar. Mas a gente não sabe exatamente o que quer fazer. Vamos bater uma... Como fazer? Mas o pessoal chega... Aí eu tenho 2 dúvidas. A primeira é... O pessoal chega já... sabendo do que quer ou chega mais perdido? Chega perdido. E o que eles chegam com interesse perguntando do Brasil ou de outros locais, assim? Aonde que tá a dúvida, assim? Não, a gente quer fazer, mas aí o que quer, de repente, é um escopo que não faz tanto sentido. Aonde que cresce o olho ali? É o dado, é o pagamento? Depende do país. Então, sobre onde cresce o olho, pagamento ou dado, depende do país. Sobre a dúvida, eles olham muito para quão difícil é, quanto custa no começo, alto nível. E quanto tempo a gente conseguiria fazer um negócio se a gente fosse copiar o Brasil. O quanto custa? Vocês falam o valor da estrutura ou o valor da Febraban? Custo é até difícil falar. Eu não vou comprometer quem falar custo, porque o custo ele é holístico demais, ele é muito aberto. Não, que você tem isso. Até onde você considera custo, né? Mas aí depende do tipo de implementação que eles vão fazer, sim, né? Depende do que você vai fazer, se você botar... É muito banco, é pouco banco, se você vai reaproveitar muito o que já existe. Tem muito país que quer mais... o Brasil é legal, mas não é a cara aqui do nosso país. O nosso país tem que ter nossa cara específica. E alguns querem redesenhar coisas que é mais caro. Então, mas aí quando é isso, é o quê? É o escopo, sei lá, o escopo dos dados, é a forma com que
os players estão juntos? É governança? Por exemplo, tem um país da Ásia que a gente estava conversando que ele queria reutilizar a infraestrutura. A gente apresentou como funciona no Brasil, no UK e em outros lugares. Mostramos como funcionava o fluxo. Mostramos que, cara, se você implementar isso, 6 meses você consegue lançar uma API. Ou lançar as especificações para a galera implementar. Mas ele falou assim, pô, mas a gente já tem esse puxadinho aqui que é a identidade digital do país. Por que a gente não pega isso aqui e pluga dentro do Open Finance e faz a autenticação pensando nisso? Eu falei, talvez dê. Pensando um pouco até no que a Índia faz, esse caso. Eu adoraria ter alguma forma de... Imagina, se você já tem identidade ali, você fala assim, olha, essa identidade, ele tem todos os consentimentos ali e ele consegue fazer o consentimento de N para 1. Para mim, eu acho que é o mais legal se rolasse assim. A Índia faz isso. Então, na Índia, para fazer o fluxo de consentimento, você não precisa ir no provedor do banco para fazer o consentimento. Você vai e autoriza através da plataforma... Que como se eu tivesse tudo autorizado no GovBR ali, e, entre aspas, e ele fala assim, olha, eu vou puxar Itaú, Nubank, Santander, né? Você autoriza todos ou você desmarca? Eu não sei se você consegue autorizar todos ao mesmo tempo. Eu sei que o fluxo de autorização é centralizado. Então, você sempre usa o mesmo mecanismo de autorização. Então, vamos supor, 2 bancos aqui, o Itaú e o Bradesco lá da Índia, fazem a mesma fluxo de autorização. Não tem diferenciação entre eles. Ah, entendi. Eu não sei se eles chegam a plugar ali, porque eu não... Enfim, tem que olhar as especificações. Mas assim, no futuro, cara, eu vou, assim, adorar o dia que a gente tiver um tipo de wallet dessa com as autorizações para você saber para onde manda ou não. Óbvio, isso aumenta risco, tem questão de segurança, etc. Mas pensando num mundo que, sendo otimista, né, a gente evolui e vai evoluir na parte de segurança também, poderia ser um caminho interessante. Quer ver um ponto, puxar esse ponto? Não para Open Finance, mas o Open Insurance isso seria muito legal. Porque hoje, quando você vai contratar quando você contrata um seguro, você não contrata direto com a seguradora. Você contrata com o corretor. E talvez você tenha vários seguros com esse corretor. E aqui o corretor ele não quer que você entre no canal de cada uma das seguradoras independentes. Cara, não tem muito tempo, mas sei lá, eu devia ter 20 e poucos anos, sei lá. Eu fui contratar um seguro e eu simplesmente... Eu não sabia que eu tinha que vir com o corretor. E eu entrava no site e falei, cara, cadê? Onde é que eu compro esse negócio? Eu não tô conseguindo comprar, E eu entrava no site da seguradora e não achava. Aí que eu fui entender, pô, não, você tem que ir no corretor de qualquer jeito. Aí o corretor que eu achei na época, eu tive que ligar. E assim, foi um negócio... Parecia que eu tinha voltado muito tempo, assim, né? Voltado no tempo. Mas... o fato delas não terem isso, eu acho que acaba atrasando muito o processo, porque talvez não está acostumado a ter área logada e tal. Agora eu estou usando muito o aplicativo da minha seguradora do carro, que tem várias coisas. Mas, sei lá, até alguns anos não tinha tantos assim. Não existia. Quando o Open Insurance, para começar a funcionar, ele precisava de uma área logada. E no banco era óbvio, todo mundo tinha uma área logada, porque você tem que acessar as suas contas. Para o Open Insurance, muitas seguradoras tiveram que desenvolver área logada por causa do Open Insurance. E mesmo assim, desenvolvendo significa que imagina a boa vontade para fazer isso. Se você vai criar só por conta disso, não faz parte do core do seu negócio, para quê? Né? Tem algumas seguradoras que não ficaram felizes. Eu imagino. É normal pensar nisso. Mas aí pensa, você ainda tem a dor do usuário, então tem a área segura agora, dessa área de login dessa seguradora. Mas o corretor, ele tem que forçar você agora a acessar essa área segura. Não tem minha senha. Qual é a senha? Tem que receber por e-mail. Difícil. Então, hoje o Open Insurance tem essa dificuldade de você gerar uma autorização porque o próprio usuário não está acostumado com o canal. Se você conseguisse essa autorização múltipla ali por meio do corretor, que é o desafio que o Open Insurance quer quebrar, ficaria muito mais fácil. O corretor, ele consegue... Você abre o aplicativo do corretor. Da Spock, nesse caso, que seria esse agregador de dados aí do corretor. E através de lá você consegue dar um jeito de autoriza tudo. Em nome do Jorginho. O Jorginho, meu corretor de confiança aqui, pegou... E libera para ele aí fazer, enfim. Eu acho que é um caminho interessante também, até melhora o atendimento do corretor. Pô. Com certeza. Eu acho que você não precisa nem mudar substancialmente a relação ali, mas a qualidade dela melhora absurdo, sendo que você pode ver e ele pode operar bem aqui seu nome, que é uma relação que acontece com assessor de investimento, por exemplo. Né? É um negócio que faz mesmo sentido, mantém a relação, etc., só que ele ganha mais autonomia. Você moderniza a relação deles,
através do Open Insurance. Eu acho que não o endgame, mas assim, o middle game ali do Open Insurance seria isso. Vai chegar lá, vai chegar lá. Eu tô achando curioso aqui, cara, porque eu tô olhando os outros países que vocês estão e, assim, curiosamente, é só lugar da hora, né? Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Tailândia. Tipo assim, é só lugar legal. E tem um deles aqui que tá olhando muito pra frente, que é a Tailândia, né? Fez um roadmap de 10 anos. Se ele ficou com a mesma pressão do Banco Central do Brasil, eu tenho até curiosidade para ver o que tá nesse roadmap de 10 anos, assim. Como é que tá esse projeto na Tailândia? Como é que tá a atuação de vocês lá? Legal. O que a gente faz na Tailândia é essa etapa anterior, né? Ao que é feito na parte de implementação, então a gente ainda está assessorando a Tailândia em relação a como fazer a implementação do caso deles. E aqui o trabalho é ajudar um pouco eles a definir a camada de segurança, ajudar um pouco a definir as APIs, mais pelo técnico mesmo. Porque na Tailândia também, o Banco Central resolveu pegar essa responsabilidade de criar as APIs, ele não botou na indústria. Então eles vão ter que fazer toda a implementação. O foco da Tailândia, se eu não me engano, dados do consumidor inicial, depois eles vão seguir para pagamentos. Mas eles querem iniciar mais simples. Uhum. E aí eu acho que eles pegaram esse aprendizado, eles se baseiam nisso no que aconteceu no Brasil, né? Que o Brasil começou com todos os produtos possíveis. Lá eles queriam começar com dados de conta corrente. Aí, um cronograma muito mais amplo. Mas eu acho que o outcome seria a mesma coisa. Eu acho que é legal destacar que eles usam esse nome de Your Data lá, o que eu acho que a longo prazo tem um benefício para a população, porque essa consciência de ser dono dos dados, etc., eu acho que, cara, toda hora eu gosto de bater nessa tecla, assim, a longo prazo aqui no Brasil vai ser desenvolvido isso, cara. Não importa, não sei como, o que vai acontecer, mas, cara, daqui a 10, 15, 20 anos, os dados vão valer cada vez mais e você vai estar acostumado a trocar ele por alguma coisa ou não querer trocar. Eu, inclusive, acho que já está acontecendo um pouco hoje, mas que a população vai começar a olhar para influência. Estamos botando a cara aqui, eles vão olhar isso como algo assim, menos nobre, porque a gente tá colocando aqui o que é mais precioso, que é a nossa privacidade online, para eventualmente fazer grana. Então você vê a molecada aí de hoje em dia criando os Instagrams super fechados, que nem tem fotos. Então eu sinto que a gente vai chegar nesse... Talvez já chegou, está chegando nesse topo de exposição e de compartilhamento de informação sem muita consequência, sem pensar muito. E talvez a gente tenha um retrocesso em algum momento, assim. Pô, hoje a gente dá CPF para qualquer coisa. Você vai comprar uma pasta de dente... Quem que não tem seu RG hoje? Todo condomínio que você entrou na vida tem seu RG. E já vazou tudo, meu RG, foto, biometria, tá tudo na rua aí já, tem uma moto financiada no seu nome. Certamente. Se eu puxar direitinho aí, cara, eu devo ter alguma casa. Exato. E não tô sabendo, assim. Exato. Só não é a que eu moro, mas devo ter uma aí em algum lugar. Mas eu acho que é legal esse caminho do Your Data junto com a Austrália, que tem lá o CDR, que é o direito do consumidor aos dados. Legal. Só que, assim, apesar do nome ser bom, lá na Austrália o negócio não tá também evoluindo tão bem, né? Acho que o ponto é esse balanço que você vai ter em relação ao escopo inicial, o objetivo inicial e o que você consegue fazer de implementação. Então, a dinâmica do Your Data, eu tô contigo, ela faz total sentido. Você pensa... Essa mudança de paradigma no Brasil, ela está acontecendo com o OpenBank e com outras coisas. Ela já existe até mais forte na Europa, por exemplo. Eu gosto de falar do exemplo toda vez que vem um britânico aqui da Radia no Brasil, ele fica em choque. Como a gente não tá nem aí para compartilhar o dado, ou usar o meu dado. Não, eu guardo meu passaporte dentro do cofre. Eu falei, por quê? Porque roubo de identidade é uma coisa séria. Eu falei, amigo... ele já sabe tudo de você, irmão. Exato. Então, aqui o que eles fizeram, o que eles fazem, né? O que eles fizeram na Austrália, pensando que tem essa maior preocupação com o dado e pensando que também não foi o objetivo, vamos tornar o mercado menos centralizado igual no UK, vamos botar tudo. Então, o dado é seu. Se o dado é seu, vamos criar o arcabouço legal para permitir que você compartilhe qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, né? Eu tô falando de dado de conta de luz. Exato. Então, dados de conta de luz, que é utilities, telefonia, você vai ter insurance, você vai ter finance, qualquer dado, health. Qual o problema? Quando você bota um arcabouço muito grande,
fica mais difícil você conseguir alinhamento entre as partes. Sem você ter um poder Exato. do shake, né? Exato. Fica mais fácil. Já deixa mais difícil. Mas, e também o... Alinhamento já é um ponto. Acho que a Austrália começou antes do que o Brasil. Então, Sim, o portal desenvolvido da Austrália foi... Se você lembrar da primeira página do GitHub do Brasil, ela era igual ao da Austrália. Então, a gente pegou ensinamentos da Austrália. Só que a Austrália ela demorou um pouco para avançar. Então, ela começou com a velocidade ok no começo, implementou as APIs ali, mas ela teve dificuldade de pegar tração junto com os bancos e os consumidores, uma parte por esse escopo muito grande. E eu acho que hoje a Austrália, apesar dela ter esse escopo grande, ela não está conseguindo fazer o consumidor conhecer. Então, na Austrália, as pessoas não sabem, ou pouca gente sabe o que é Open Banking, comparado ao Brasil. E, cara, pra gente fechar essa volta ao mundo aqui, eu queria trazer essa visão de Open Finance global, né? Okay. O que é esse projeto do BIS? O que você pode contar dele aí pra gente? Por que essa iniciativa tá surgindo? Em que pé que ela tá? Enfim, queria entender um pouquinho mais também. Eu gosto bastante desse projeto. Toda vez, desde o começo das discussões de Open Finance, a galera que era muito empolgada sempre falava assim, não, mas o próximo passo é compartilhamento global de dados. Então, se você compartilhar no Brasil, você vai conseguir compartilhar para fora. E eu no começo, 2021, 2022, eu ficava desesperado quando eu ia num painel e a pessoa tá lá, o palestrante fala assim, não, mas o futuro, ou agora a gente tem que pensar já em compartilhamento de dados internacional. Eu falei, pô, não tá funcionando a API, eu não consigo fazer o fluxo no Nubank Itaú aqui, você tá falando pra mandar pra fora, tá maluco? Vamos um passo de cada vez. Vou criar grupo no WhatsApp com gringo. Não, vamos trazer os gringos pra falar. Eu falei, calma, vamos com calma. O Banco Central quer uma coisa de cada vez, vamos com calma. Mas aí, pegando isso, né? Já está mais estável hoje, pensando na jornada. Então, a jornada de dados PF hoje no Brasil funciona já bem. E você tem outros ecossistemas que têm os mesmos padrões ou padrões parecidos com o Brasil. E eu acho que daí veio a motivação, e eu falo como observador terceiro, né? Daí veio a motivação do BIS, que é como se fosse que é o Bank of International Settlements, que é como um banco onde os associados são os próprios bancos. Então, é uma associação de bancos centrais, basicamente. Então, veio essa motivação. Já que tem um monte de banco central fazendo Open Finance, por que a gente não tenta fazer um piloto de compartilhamento global de dados? Que é uma história que se conecta com um possível QR Code global para pagamento instantâneo ou outras coisas assim, né? Pode ser que a gente chegue num caso desse. Eu acho que hoje, pensando então, na página do BIS, você consegue ver sobre os detalhes do Aperta. O foco são 2 casos de uso que eles querem tentar trazer para provar que funciona esse compartilhamento de dados globais. No Rio não tem como, vai falar aperta. Não tem como falar desse jeito, cara. Você vai ter abertura de conta cross-border, e pensando em PJ aqui, então... Legal. Vou abrir uma filial fora do país, quero usar os meus dados bancários de um lugar para o outro para abrir a conta. Super simples, ou no papel faz sentido. E o outro é Trade Finance. Então, eu vou mandar bens do Brasil para UAE, por exemplo. Eu vou usar o fluxo de Open Finance para mandar não só os dados do que vai ser entregue, que seria o Bill of Lading, mas também como fazer o pagamento via esses fluxos, ou provar que o pagamento foi feito via esses fluxos, e também fazer o contrato ou enviar os documentos ali de contratação da carga. Comprovação de renda... Até você eventualmente ter crédito fora do que é uma país, dificuldade, cara. Né? Imagina, velho. Eu tenho um cartão rodando na Amazon lá fora, eu tenho até medo do que eu ia fazer de equipamento, de coisa que eu ia trazer de lá, cara. E aí eu vejo, olha, custa $1.000, mas aí com o cartão da Amazon tu paga 800. Falou, pô, eu queria tanto. Queria um cartão da Amazon. Mas vai abrir. Nos Estados Unidos não tem jeito. Se você você mudou pra lá, hoje... Tu não é nada. O meu FICO vai ser... Não existe. Exato. Qualquer score que eu tenha lá não vai existir. E aí, boa sorte, né? Corre atrás aí. E aí você tem que recorrer a soluções aí, eventualmente, de fintechs para meio que ir construindo o teu histórico. Teu histórico, né? De crédito lá dentro. Mas pensando no Aperta, então a premissa do Aperta é essa. Conectar ecossistema de compartilhamento de dados. Hoje, no Aperta, você tem 4 participantes oficiais ali, que vai ser UK, UAE, Brasil e Hong Kong. Legal. E aí,
a ideia desses participantes, então, junto com os bancos centrais, ali, seria desenvolver esses casos de uso ali, essa proof of concept, para conseguir mostrar que funciona. Então, mostrando que funciona esses 2 casos de uso, aí a gente começa a pensar em todo o resto. E é empolgante porque é a primeira vez, eu acho, que a gente está tendo algo concreto em relação a intercâmbio de dados. Sim. De Open Finance. E mesmo que seja que leve tempo, enfim, whatever, mas já é um movimento oficial, assim, Exato. né? Eu acho que isso é relevante pra caramba, ainda mais pensando que beleza, às vezes a gente não precisa aumentar o escopo, né? A gente pode aumentar, na verdade, a abrangência, onde tirar as bordas, né? Pra ver se esse negócio funciona. Mas, enfim, vamos acompanhar. Tô curioso aí pra saber esse desenvolvimento. E aí, o que eu queria fazer aqui pra gente tá caminhando aqui pro final? Eu queria ver contigo o seguinte, agora falando de Brasil, pra gente encerrar. Legal. O que trazendo de outros países ou não, ou do roadmap que já tá aqui, o que você acha que são os próximos passos aqui pro Brasil e coisas que podem destravar? Eu não vou nem dizer destravar, porque eu acho que não tem nada muito travado, não. Quando eu olho o indicador de iniciação de pagamentos, o negócio tá sempre, meu irmão, pra cima. Já deu quase 1 bi no mesmo mês agora, transacionado lá e tal. Pix por aproximação, entrando, automático, etc. Qual que é a sua visão de que seriam os próximos elementos aí que podem ajudar ainda a dar mais impulso aí pro Brasil? O que eu acho que hoje, em relação a produtos, PF, compartilhamento de dados PF, a gente está muito bem. Iniciação de pagamento era um ponto de dor no passado, a gente conseguiu resolver muito bem. Eu acho que o que a gente tem ainda uns gaps é a parte de crédito, né? Então, troca de propostas, incremento de proposta de crédito, que a gente comentou, é algo que não existe ainda, ou está começando a ser construído, mas vai trazer algo mais para frente. Eu acho que é muito legal para o consumidor isso, porque ele vai conseguir diminuir a taxa que ele paga nos bancos. Então, eu acho que esse é o grande produto que a gente tem mais para frente. Pensando na estrutura ali do Open Finance que eles fazem, parte de métricas. Então, dos últimos anos para cá, a gente vem melhorando muito. Acho que o consumidor não vê mais. Isso reflete em como a gente cobra os bancos, ou como a estrutura cobra os bancos. Que cara, tá funcionando a sua jornada? Não tá. Tô vendo aqui pelos dados. Então, eu diria nessas 2 dimensões. Produto, parte de crédito e estrutura central, focar em pegar dados de como estão as jornadas dos bancos para conseguir ajudar eles a melhorarem. Boa, cara. Pô, Eric, eu queria te agradecer aqui pelo tempo. Foi muito bom o papo. Acho que a gente conseguiu dar uma boa volta aqui ao mundo, aqui, sabendo dessas diferenças. E, cara, que legal que tem outras estruturas para a gente também pegar de referência. À medida que elas vão amadurecendo, estou muito curioso para ver os casos para o consumidor final, que eu acho que aí também pode trazer inspiração, não só mais do ponto de vista de estrutura, mas de entrega de valor para o consumidor, né? Putz, como de repente tal lugar já tem acesso a crédito, podem surgir outras ideias. Ou tal outro lugar tem uma outra estrutura, podem ir surgindo outras coisas que nem estavam no nosso radar aqui. Eu tô bem ansioso aí para ver o que o pessoal vai inventar, cara. Quer ver um país, puxando esse ponto de inovação, um país que eu tô bem empolgado para ver o que vai acontecer, na Argentina. Então, a Argentina é nosso vizinho aqui, mas ele é bem diferente da gente. Porque na Argentina, ninguém tem histórico de crédito. Então, não existe um Serasa ali para mostrar que você é um bom pagador. No fundo, porque como a inflação era muito alta, as pessoas não conseguiam pegar crédito. Os bancos emprestavam dinheiro só para o governo. Então, agora que está estabilizando tudo, o regulador do Banco Central, o Banco Central da Argentina falou, preciso de um Open Finance para... E não é para diminuir competitividade ou para trocar de compra, é porque eu preciso trazer os dados para o banco, porque o banco precisa entender se o cara paga a conta dele ou não paga. E aí, a dinâmica que vai acontecer na Argentina, eu acho que vai ser muito interessante. Onde você tem uma carência de dados centralizados e o foco principal é puramente melhoria da taxa de crédito para o consumidor. Então, eu tenho expectativa alta lá. Lá é um país que é muito inovador no mercado financeiro. Então, país que tem muita coisa de cripto. Muito. Mas, de novo, aí entra na circunstância que os caras estão e, naturalmente, surge inovação para tentar contornar ali
os momentos financeiros ali, enfim, que o país também encontra, né, cara? Exato. O Brasil ele inova onde muito? Em imposto. O tributário do Brasil é muito bom, por quê? Porque o Brasil é complexo, tributariamente falando, né? Lá era o quê? A inflação tava comendo? Você precisa de uma conta, de alguma forma, para conseguir se proteger. Cripto, o Mercado Pago, muita gente lá, quase 80% da população tem uma conta no Mercado Pago. Por quê? Porque proteger é contra a inflação. Não, explicar para eles, Pix parcelado, portabilidade de crédito com Open Finance. Para eles é um conceito que não deve encaixar, né? Não deve encaixar, mas eu acho que eventualmente vai. Então, como ele tem um mercado de fintechs bem estruturado e bem robusto, se você conseguir botar um Open Finance bom lá, eu acho que eles vão conseguir construir, pela necessidade mesmo, porque o cara não consegue pegar empréstimo com essa taxa de juros lá, para conseguir um histórico melhor para o cliente, para conseguir emprestar dinheiro. Justo. E eu tenho bastante fé lá. Acho que vai ser um país que vai avançar rápido nessa dimensão e vai ser um lugar que a gente poderia pegar aprendizados. Porra, bom demais, cara. Brigadaço pelo papo. Queria te agradecer de novo aqui, foi uma conversa sensacional. E vambora, quem sabe a gente não faz outros aí, se esbarra nos eventos em Miami. Com certeza. Porque, pô, essa posição sua aí não tá ruim, não. Tá indo só pra lugar legal. Eu tenho a sorte que eu tenho é disso. Vamos pra Tailândia. Eu falei, claro, vamos. Claro, eu tô indo agora... Deixa eu só dar uma olhada aqui na agenda aqui, pra ver se vai estar sol, se vai dar pra apaproveitar, né, cara? Em agosto agora eu tô indo pra República Dominicana pra fazer uma conferência aí, lá. Cara, aí. Como eu vou recusar um workshop pro Banco Central? Vambora, irmão, vambora. Vamos ver quem mais quer fazer aí. Exato. Seychelles eu tô topando também pra gente fazer, Caribe. Indonésia, Bali, cara. Open Finance também, Bali é importante, interessante. Cara, obrigado. Não, mas brincadeiras aqui. Qualquer país que tem essa necessidade, essa vontade, a gente tá indo atrás. Cara, bom demais. Pessoal, obrigado aí por nos acompanhar. Mais um episódio aí sobre Open Finance. Compartilhe com o time de vocês aí para pegar um pouco mais dessa visão do Open Finance no mundo. E fica aqui o recado. Follow the Money. Se você quiser saber de tudo que está rolando no mercado financeiro, acesse letsmoney.com.br. Lá vai ter uma matéria sobre esse episódio, sobre todos os episódios. A gente sempre está fazendo uma matéria também que está saindo junto lá. E aí você pode acompanhar e conseguir também encaminhar para todo mundo que trabalha junto contigo. Obrigado por estar com a gente de novo até o final. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Valeu!